posso encontrar serial killers, wannabe, tipo assim, aqueles que não são muitos, mas têm vocação para ser, e eu já passei o endereço da sua casa para eles. Olá pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais um episódio da saga do Sean Diddy Combs. Lembrando que eu cobri o julgamento desde o começo e essa história também desde o ano passado. Se você quiser, a link está fixado aqui debaixo do primeiro comentário, aliás, debaixo do primeiro link, que é o canal da doutora Sandra, advogada americana, que também acompanhou todo o processo comigo e que inclusive vai fazer uma participação super especial nesse episódio. Se preparem para vê-la daqui a pouco. E depois dos comentários da doutora Sandra, eu vou fazer a minha análise sobre esse caso, porque especificamente ela não vai focar tanto na narrativa do que eu vou trazer aqui, mas explicações de uma outra história que nós meio que esbarramos nessa aqui, embora muitos de vocês sabem que o caso de Idaho eu cobri também desde 2022. E eu espero que vocês gostem. Se você quiser, você pode me seguir também no Instagram, Gustavo N. Psicanalista. E eu vou começar esse episódio agora. Maureen Coleman, promotora federal em Manhattan, que trabalhou nos casos contra o Sean Diddy Combs e o Jeffrey Epstein, foi demitida pelo Departamento de Justiça de acordo com a Associated Press. Maureen Coleman é filha do ex-diretor do FBI, James Coleman, e foi demitida sem nenhuma explicação, mas recebeu um memorando citando a autoridade do artigo 2º do presidente para demitir funcionários federais de acordo com duas fontes não identificadas. A Maureen é uma advogada experiente no prestigiado Distrito Sul de Nova York e ela lidou com processos de alto perfil, incluindo o caso de tráfico íntimo contra o Jeffrey e o recente julgamento do Sean. Ela processou com sucesso a Ghislaine Maxwell, uma socialite britânica ligada ao Jeffrey, que foi condenada a 20 anos de prisão em 2022 por ajudar o Jeffrey a violar intimamente meninas menores de idade. Meninas que, inclusive, enfrentam acusações federais de tráfico íntimo envolvendo menores antes de tirar a própria vida na prisão em 2019. Ele se declarou inocente e o caso foi arquivado após seu falecimento. O caso do Jeffrey ganhou atenção recentemente depois que o governo Trump reverteu sua decisão anterior de divulgar documentos que supostamente continham informações significativas sobre o Jeffrey e seus supostos associados, uma atitude que irritou alguns dos apoiadores do Trump. Eu vou explicar mais sobre isso na análise. A Maureen também processou o Sean e foi muito citada por estar na frente do processo no tribunal ao longo dos 2 meses que estivemos aqui narrando o julgamento dia a dia. Essa notícia foi recebida com um choque e gerou muita especulação, inclusive pessoas se perguntando o que está acontecendo aqui. Ok, vocês vão vir agora a doutora Sandra, nós vamos falar um pouco sobre o caso de Idaho. Ela trouxe atualizações do que aconteceu, algumas pessoas têm muito interesse e eu especificamente... ela vai narrar em detalhes aqui, é muito emocionante. Em seguida eu volto para comentar sobre isso. Olá, doutora Sandra, tudo bem? Tudo, e você? Quanto tempo? Pois é, pois é, um tempinho. E a doutora Sandra, pessoal, acompanhou a audiência integral do Brian. Como é o nome desse tipo de audiência, doutora Sandra? Não, a sentença mesmo. Sentença mesmo, isso. Dia da sentença. E foi bem emocionante, né? Foi, chorei horrores. Mandei 1 milhão de mensagens, você tá chorando. Porque o juiz chorou, o promotor chorou, 1 milhão de gente lá chorando, e aí, claro, chorei também, né? Porque tiveram alguns depoimentos que foram, assim, bem fortes, né? Pois é. E a reação do Brian também, né? Surpreendeu. Diferente da última vez, né? Que parecia mais um ano. Pois é, os olhos fixados como daqueles psicopatas, né? Não piscava, mal piscava, todo mundo prestou atenção nisso. Tudo bem que ele tem um problema do autismo e tal, mas o que me deixou chocada foi totalmente a falta de remorso. Eu já assisti dezenas de julgamentos na minha vida que o cara foi lá, se desculpou. Alguns a gente sabe que era genuíno, outros a gente sabe que era um teatro, mas foram. Simplesmente quando o juiz perguntou para ele, depois de tudo, se ele queria falar alguma coisa para as famílias, ele se levantou e disse que ele se declinava, respeitosamente, eu declino a falar qualquer coisa. E sentou-se. Ou seja, nem para dizer nada. E fiquei sabendo que a mãe e a irmã estavam lá. Aliás, estavam bem perto até da família das pessoas. Disseram que a mãe e a irmã chorou do começo ao fim, chorou demais vendo o promotor e o juiz, e principalmente os pais
das moças, né? Mas escutava até a mãe dele soluçando. O pai dele não foi. E o que me faz pensar é que o pai dele sempre soube desde o início. Lembra daquela nossa última conversa? Lembro, Nossa, Pois o pai não por que foi. o pai não foi? Eu achei que Não tinha foi. ido. A mãe foi, né? Foi ela e uma filha. Que choraram pra caramba. Nossa. Das duas jovens sobreviventes, somente a Dylan? A Bethany, não, a Dylan que falou. A Bethany escreveu a carta, ela estava lá. Só que ela pediu que uma amiga lesse, ela não tinha condições de ler. A amiga leu, mas chorou do começo ao fim da carta, né? E nós juntos, né? Mas já a Megan, como foi triste, meu Deus do céu. O dela foi algo assim inimaginável, né? Eu nem traduzi ainda o dela, tal. Eu fiz a tradução basicamente da sentença do juiz e da irmã da Kaylee, né? Inclusive depois se eu for ler para vocês, a irmã dela, né, a Lívia, ela se refere às duas jovens como irmãs, porque alguém fala, mas como irmãs? Porque ela conhecia a outra, desde crianças elas eram amigas, né, 3, 4 anos de idade, então elas, tanto é que durante a carta de impacto que a gente chama, né, que eles vão ler, ela se referiu às moças 2 ou 3 vezes como, porque você fez isso com as minhas irmãs, né? Nossa. Então já estou avisando isso, porque se alguém vai ler, fala, mas como? Ela não tinha irmã junto com ela naquele dia, né? Mas foi muito triste. E uma coisa me chamou a atenção. Lembra aquela foto que eu te mandei, que eu falei, olha, parece que ele está sorrindo? Você acredita que hoje eu vi uma pessoa aqui nos Estados Unidos, uma senhora bem de idade, que ela analisa o comportamento das pessoas, né? O comportamento humano. Pois ela pegou aquela fotografia que eu mandei para você e falou, olha aquele sorrisinho de debochado dele. E exatamente o que eu peguei, ela também pegou. Ele estava dando um sorrisinho de canto de boca, assim, meio debochado, quando ele via as pessoas chorando, sabe? Parecia que tinha uma satisfação de ver aquele sofrimento. E você vai ver, né, aqui, o que o juiz fala o tempo todo. Aquele rapaz, tudo para ele é controle, poder. Por que ele não quis pedir desculpa nem nada? Porque na cabeça dele, ele ainda mantém algo em cima dessas pessoas, que é o porquê. Então, de certa forma, ele ainda mantém o poder dele. O juiz fala a respeito disso também, né? Mas foi triste porque eu pensei que eu sabia que ele não ia falar nada, mas pelo amor de Deus, levantasse, falasse qualquer coisinha, ou desse uma carta para o advogado ler, qualquer coisa. Nada. Foi muito triste. A família do Ethan não compareceu, disseram que eu não ia dar palco para ele, e usar essa energia para canalizar para outras coisas, e que não iriam lá. Então, a única família que realmente não participou de nada foi a família do Ethan. Eu espero que essa decisão da família dele tenha sido não só deliberado pela mãe ou pelo pai, mas em conjunto, porque ele é trigêmeo. É difícil acreditar que todo mundo decidiu a mesma coisa. Deles, não queriam lá falar alguma coisa? Ou acabaram aceitando por causa dos pais que desde o início disseram que não iam participar de nada? Acho estranho, eu acho que isso é tão importante, né? Não, é um ritual muito importante. Muito mesmo. Eu acho. Sempre. Psicologicamente é indicado que você passe por todos os ritos, mesmo que não goste, para evitar qualquer coisa que, de alguma forma, né, lá na frente, possa desencadear com um luto não elaborado. Eles se mostraram meio que, desde o começo, assim, com essa postura mais distanciada, na minha visão, como se eles tentassem, né, seguir em frente de uma forma que amenizasse a dor, porque eles já tinham dado declarações que que eles não planejavam comparecer. Eu até entendo, mas agora não é como se tivesse que comparecer a uma audiência de 3 meses. É um encerramento, né? Eu não achei que chegaria tão longe nesse aspecto. Você não é querer dizer alguma coisa. Por exemplo, o pai da Kaylee, porque tinha aquele local que eles podiam ficar em pé, colocar a carta para ler, né? Aquilo lá estava na lateral, não cara a cara com ele, mas aquilo lá tem rodinhas. O pai da Kaylee foi a única que, quando chegou,
pegou aquele negócio, virou completamente e ficou cara a cara com o Brian. Olha. Ele não falou de nada a respeito da filha dele, talvez uma linha. Ele só detonou o cara, assim, bem bravo mesmo, sabe? Agora, a irmã das meninas ali, meu Deus, a Lívia, que moça corajosa. Eu vi a entrevista dela ontem no canal, e ela dizendo assim que ela escreveu tudo aquilo na madrugada, meio que memorizou, apesar que ela estava até lendo, mas ela falou que ainda assim, muitas coisas que ela queria dizer, ela meio que esqueceu de dizer na hora, sabe? Nossa. Mas que ela acha que foi importante. E realmente foi. Tudo que ela falou, ele merecia ouvir, e as pessoas que interpretaram a linguagem corporal dele disseram que quando o juiz estava falando e quando a Lívia estava falando, foram esses dois que foram bem, assim, sabe, pegaram assim no coração do rapaz, que ele tem ele estava expressando algumas coisas como se fosse de raiva, de estar ouvindo aquilo, de ódio, pela expressão do rosto, ele ficava com a língua dentro da boca, mexendo assim nas bochechas. Uma das pessoas interpretou que aquilo ali é como se ele pudesse usar as mãos, ele estaria fazendo algum ato de violência, de bater em alguém. Só que ele não podia fazer isso, ele ficava com a língua dentro da boca, assim, mexendo, sabe, sem parar, bem possesso, né? Tanto é que a mulher se referiu a ele como endemoniado. Nossa. Porque porque realmente a expressão dele é bizarra lá, assim, zero contato com o que estava acontecendo. Foi até um milagre o Steve não ter protagonizado aquelas cenas que viram um documentário lá no EE dele avançando em cima do Brian ali na audiência. Várias vezes eu pensei que o pai dela fosse fazer isso várias vezes, e ele falou que não foi por falta de vontade, não, que ele queria. Ele falou várias vezes também que o que ele queria sair dali era pular em cima dele. Inclusive, teve um dos parentes das meninas, eu não lembro qual que foi, que disse que eu não ia tirar a vida dele, mas eu só queria um momento com ele, assim, no meio de uma floresta. Tipo assim, pra entender ele até falar chega, sabe? Ai, meu Deus, pois é. Nossa, com a cara dele ali, o cinismo. E é engraçado porque ele tava... tava toda com uma... O que a senhora acha? A senhora acha que foi da outra vez a tristeza mais visível nele era por ele, e que agora ele já conseguiu se recompor? Por isso que a gente viu essa postura mais comedida? Eu acho que antes, desde o começo, ele queria ter o julgamento. Uhum. Então, ele ia ter o controle ali por 3 meses de todo mundo, né? O porquê, se foi ele ou se não foi. Ele estava tranquilo, tipo, tirando uma onda em cima de todo mundo, que sabia que era ele, mas ele ia provar que não era ele. Só que nessa audiência, como ele se declarou culpado, então não teve julgamento, então acabou. Foi o que o juiz falou, eu vou ler aqui para vocês depois, que chegou a hora de acabar com os 15 minutos de fama do Brian Colbert, que o juiz falou, né? Uhum. Porque realmente ele agora caiu, assim, vamos dizer, a ficha um pouco, tipo, vou ser esquecido agora, né? Acabou. Ninguém vai querer mais saber de mim. Então, parecia que ele tava com muita raiva. Sabe quando a pessoa parece que quer dizer alguma coisa, mas não pode? Uhum. Porque na corte, de certa forma, se ele tivesse o julgamento, ele não ia dar o depoimento dele, mas de certa forma ele estaria falando através da advogada dele, negando que ele fez isso, trazendo o nome de outras pessoas, inventando nomes, né? Então, ele teria a voz na voz da advogada dele. Só que antes de ontem, foi o único dia que ele não teve voz para mais nada. Então foi a revanche, vamos dizer assim, se é que posso chamar isso de revanche. O que cada um quis dizer para eles? Alguns foram lá para celebrar completamente a vida daqueles que eles perderam. Outros foram lá para se dirigir a ele, o que ele merecia ouvir, né? Cada um teve uma forma diferente. Eu errei, eu disse para você que foi a mãe da Zana que perdoou o Brian. Não foi a mãe, foi a tia da Zana que perdoou o Brian. Não foi a mãe, tal, que se converteu, aquela história. Assim, ela falou que talvez eu encontre até problema dentro da minha família pelo que eu vou falar, tal, e ela o perdoou e disse, né, aquilo que eu te falei, né, que o inferno e o céu é real, e que ela esperava e que ela estaria orando por ele
para que ele pudesse aceitar Jesus, que ele pudesse pedir perdão. E ela disse ainda no final, se algum dia você quiser conversar alguma coisa com alguém, eu estou à disposição, sem julgamento. Olha. Ela terminou assim o depoimento dela, E teve o pai de uma delas, se não me fala a memória, acho que foi o pai da Zana, que foi muito breve, é isso mesmo, o pai da Zana, que também perdoou. Mas ele foi diferente. Ele deu perdão porque ele disse que o perdão estaria liberando dessa carga. A outra foi um perdão um pouco mais diferente. Além de perdoar, querer que ele se redimisse, parecia que ela oferecia, como ela disse, né? Se um dia você quiser conversar com alguém, contar o que aconteceu, eu estou aqui. Quer dizer, parecia um pouco mais aberta do que esse perdão do pai da Zana. Tipo assim, eu estou perdoando para me liberar disso, entendeu? Olha. Já a tia, não. Eu estou te perdoando, mas você precisar contar o que aconteceu, estou aqui e sem julgamentos, né? Então, cada um teve uma forma, né? Nossa, bom, que coisa. Se eu puder, vou ler um pouco para vocês. É pequeno, assim, vai levar uns 7, 8 minutos aí. O juiz embargou a voz várias vezes, teve que parar. Você percebia que ele teve no mínimo umas 4 vezes que ele parou, porque ele estava muito, muito emocionado, né? E o Brian, depois eu te passo umas fotografias e você pode mostrar alguns momentos quando o juiz está falando. O juiz tinha isso escrito num papel, umas 2, 3 folhas, mas o juiz várias vezes levantou a cabeça e olhou diretamente para o Brian. E o Brian estava assim, olhando bem para ele. E foi o único momento que eu percebi que o Brian parecia que ele tinha se diminuído. Sabe que aquela arrogância tinha acabado? Porque esse juiz é muito mais velho, sabe? Um homem na casa dos 70 anos, eu diria, ou por aí. Ele diminuiu tanto o Brian que eu percebi que naquele momento o Brian, talvez, se é que ele tem algum sentimento, acho que ele sentiu que ele não era nada nem ninguém. Porque foi o único momento que eu percebi que ele não estava com aquela coisa de, como ele estava, ai que maravilha, todo mundo chorando, todo mundo se descabelando pelo que eu fiz, todo mundo querendo saber por que eu fiz, mas eu não vou contar, entendeu? Nossa. Então, podemos começar? Por favor. Vou ler aqui. Então, é o juiz na sentença. Nas primeiras horas da manhã de 13 de novembro de 2022, um covarde sem rosto alcançou a tranquilidade de alguns belos jovens e os massacrou sem sentido. 4 deles. Quem cometeu esse mal indescritível permaneceu desconhecido por várias semanas, mas devido à incompetência do assassino e ao trabalho excepcional da polícia e por inúmeras agências de aplicação da lei locais, estaduais e federais, a pessoa que se esgueirou por aquela porta de vidro deslizante no número 1122 na King Road agora se apresenta ao mundo e a esse tribunal desmascarado. Esse ato de maldade incompreensível e sem sentido causou dor e perda imensuráveis. Nenhum pai deveria ter que enterrar seus filhos nunca. Essa é a maior tragédia que pode ser infligida a uma pessoa. Pais que levaram seus filhos para a faculdade em um caminhão cheio de caixas de mudança tiveram que trazê-los de volta para casa em carros funerários forrados com caixões. A perda que esse assassino causou não foi apenas a morte dos filhos, irmãos, netos dessas pessoas, como vimos hoje aqui. Houve um rasgo, um buraco em suas almas e destruíram uma parte especial da sua própria existência. A existência e propósito de ser foi roubado dos pais. Nenhum de nós experimentou a perda que essas vítimas tiveram de uma maneira indescritível como eles tiveram. E, portanto, nenhum de nós pode ou deve questionar a maneira como lidaram com sua perda, seja em luto privado, afastado o máximo possível deste circo midiático, ou diante de uma câmera exigindo retribuição com um megafone mais alto. Ouvi atentamente as histórias e a dor que foram compartilhadas hoje, com grande admiração pela coragem e resiliência dos membros das famílias sobreviventes e destas jovens maravilhosas. Ouvi também os colegas sobreviventes
tanto pessoalmente quanto através das suas amigas. E não consigo pensar em quão francamente corajosas elas têm sido, apesar do inferno que enfrentaram. Pessoas indiferentes inventaram todo tipo de teorias malucas sobre essas duas jovens, simplesmente porque elas estavam brincando de ser jovens. Os pais, irmãos e outros membros da família que falaram hoje são designados como vítima pelo nosso sistema jurídico, mas daqui para frente espero que possam se livrar desse rótulo, pois isso dá poder demais ao mal que os condenou a esse papel. Eles são e devem ser reconhecidos como sobreviventes, lutadores acima de tudo, como testemunhas das vidas de valores tremendos e promessas ilimitadas destes 4 jovens. Mas aqueles que aqui falaram hoje, e até aqueles que não falaram, carregam o mesmo fardo, a mesma perda. Agora levam adiante as memórias destes jovens perpetuamente, jovens que serão como crianças eternas. Esses sobreviventes carregam a responsabilidade de garantir que as vozes destes jovens, Mary, Kylie, Zana e Ethan, nunca sejam esquecidos e que os impactos positivos que tiverem tantas vidas nunca seja minimizado e que o amor que compartilharam, a luz que brilhou para os outros, seja sempre celebrada. Enquanto estamos aqui hoje, esse caso está chegando ao fim. Agora estamos certos de quem cometeu estes atos indescritíveis de maldade, mas não sabemos o que. Nunca saibamos o porquê. Eu compartilho o desejo expressado por outros de entender o porquê, mas ao refletir, parece-me que, essa é a minha opinião, que ao continuar a focar no porquê, continuaremos a dar relevância ao Sr. Kohlberg. Damos-lhe palco, damos-lhe poder. A necessidade de saber o que é inerentemente incompreensível nos torna dependentes do réu para nos fornecer uma explicação. E isso lhe dá destaque, atenção e o poder que ele tanto parece desejar. No entanto, mesmo que eu pudesse forçá-lo a falar o que legalmente não posso, nem poderia ter certeza de que ele diz é a verdade. Será que depois de tudo isso, realmente acreditaríamos que ele seria capaz de dizer a verdade ou forneceria algo de si mesmo para ajudar justamente as pessoas cujas vidas ele destruiu? Eu suspeito que a chamada justificativa seria recheada de trechos enganosos, sedutores, egoístas, grandiosos e, acima de tudo, muito distante da verdade, deixando as pessoas querendo mais informações, mais reflexões, e isso aumentaria ainda mais o poder que ele busca. Mesmo que pudéssemos obter um entendimento verdadeiro sobre o porquê, suspeito que isso de nenhuma forma saciaria a sede de realmente entender o porquê. Em primeiro lugar, porque não há razão para esses crimes que possa se aproximar de qualquer coisa que se assemelhe à racionalidade. Nenhuma razão concebível poderia fazer sentido. E no final, quanto mais lutamos para buscar uma explicação para o inexplicável, mais tentamos entender a razão, mais poder e controle damos a ele. Na minha opinião, chegou a hora de encerrar os 15 minutos de fama do Sr. Kohlberg. Chegou a hora dele ser relegado à desonra e ao isolamento de uma prisão para o resto da sua vida. Comportamentalistas criminais deveriam estudá-lo, longe dos holofotes, numa tentativa de impedir que futuros assassinos sejam movidos por seus piores impulsos. Não consigo encontrar nenhuma característica boa para o Sr. Kohlberg, pois seus atos grotescos de maldade enterram e ocultam qualquer coisa que pudesse ser boa ou intrinsecamente humana nele. Suas ações o tornaram o pior dos piores. Mesmo ao se declarar culpado, ele não deu nenhum sentimento de arrependimento ou redenção, nada que sugerisse sequer reconhecimento
ou compreensão, muito menos remorso pelo sofrimento que causou. Portanto, não vou me prolongar falando sobre ele, além de afirmar que ele deve ser condenado para que seja afastado da civilização. Oh. Lindo, né? Nossa, foram palavras muito boas, bem dirigidas, muito né? bonito. Exatamente o que ele precisava ouvir. Foi. E aí fez todo o sentido. Por que o Brian não quis dar nada, falar nada? Porque ele ainda queria continuar com o poder. Pois é. As pessoas querendo saber. Mas como ele falou, a pessoa no final vai gastar o tempo. Porque como é que você vai acreditar num homem que a história que ele vai contar é verdadeira? Por que você vai acreditar que é verdadeira? Ele tirou o que era mais precioso dessas pessoas. Por que agora ele ter uma humanidade para dizer a verdade? Ele nunca vai dizer. Ele vai estar sempre querendo esse poder. E eu concordo com ele. Tem que esquecer, ser jogado lá, né, como ele falou, para que ele seja afastado da civilização. E não haver porquê, e não tentar mais saber. Porque enquanto as pessoas tentam, ele ainda continua se achando em poder. É. E foi isso que deixou ele com muita raiva. Muita raiva. Quando você percebia o olhar dele pro juiz, se ele pudesse, ele avançava no juiz, sabe? Absurdo. Porque ele definiu exatamente a psique dele, né? Exatamente o que ia. Sempre se mantendo o misterioso, aquele que não quer dar informações, né? É aquela dependência, né? É um psicopata, né? E a cara da advogada, né? Que o tempo todo defendeu a inocência dele para agora ter que... né? A doutora Sandra está falando comigo, acho que foi ontem, o quanto essa mulher ganhou. E foi uma fortuna, hein? O salário dela. E ela ganhou por ano 418 mil dólares, que passa de 2 milhões de reais por ano. Meu Deus. Ela ficou 2 anos e alguns meses. Então, porque eram 2 advogadas recebendo os valores. As duas, né, juntas, retiraram do Estado, que foi o governo que pagou, quase 3 milhões e meio. Ou seja, 15 milhões, quase 16 milhões de reais foram os salários para as duas. É muita coisa, né? Meu claro Deus. que elas usaram também parte do dinheiro para pesquisa, alguma coisa, mas isso bem pouco, né? Agora, o que me causa raiva é você pensar que 3 milhões de dólares foram gastos, centenas de horas. E para quê? Ele sempre soube que era ele. Para só chegar e dizer que queria fazer um acordo. E a promotoria disse que não foi eles que se aproximaram do Brian, porque geralmente é a promotoria que se aproxima para oferecer alguma coisa, né? Uhum. Foi procurado pelos advogados do Brian. Talvez o Brian já tinha até na mente dele desde o primeiro dia. Mas e o negócio de chamar a família dele para testemunhar? Isso não tinha ocorrido nos bastidores para pressionar o Brian? Tinha. Ele queria também, ele queria o julgamento. Só que quando ele soube que a família dele seria chamada, o pai e a mãe, foi aí que acho que a coisa pegou e ele também falou, mas aí agora também não, né? Por minha mãe e meu pai lá, vão depenar os dois, né? As únicas pessoas que sobraram, vamos dizer, da vida deles, dele. Então, de certa forma, ele meio que ficou dessa forma. Mas foi muito triste. Eu só fiquei com muita raiva, porque é tanto dinheiro, pra nada. Nossa. Mas no final, porque, pra quem não sabe, se ele fosse a julgamento e ele fosse condenado, ele poderia pegar a pena capital, né? Só que para ele ser executado aqui nos Estados Unidos, ainda leva uns 20 anos, né? Muito dinheiro gasto, mais um dia ele ia levar a injeção letal e pronto, e babado desse mundo. Só que aí os advogados se aproximaram da promotoria e disseram que se ele contasse, que ele falasse que ele praticou aquilo, ao invés dele receber a pena capital, ele recebesse a prisão perpétua. A promotoria conversou com os pais dos jovens, eles não têm obrigação de conversar, mas por questão de respeito eles fizeram, todos fazem aqui. Eles não todos concordaram, os Gonçalves, né, que é o pai da Meg, né, ele não concordou, ele achava que ele merecia a pena capital. Já os pais da Dana, do Ethan e da outra, todas elas concordaram com a pena. Então,
Aí depois eles resolveram aceitar, né, que a gente chama, que é o plea deal aqui. Então, só que ele não tem obrigação de contar como foi, e nem nada. Eu acho que, na minha opinião, deveria ter sido obrigado, né? Mas como o Luiz falou, como que a gente vai saber que o que vai sair da boca dele é verdade? Como ele falou, vão ser coisas grandiosas, mentirosas, né? Alguém que tirou o que era mais precioso da vida dos pais, por que a gente acha que ele ia falar a verdade agora para eles? Não ia, né? E de qualquer jeito a justiça não pode forçar a falar, né? Talvez um dia, porque você sabe que tem alguns que depois de 30 anos na prisão, resolve, né? Tem alguns que contam, né? O Danny Rowling, eu lembro que contou tudo muito mais, inclusive. E deixa eu te contar uma coisa. Um presidiário que está do lado da cela dele estava contando que o Brian era muito estranho. Ele falou que o Brian liga aquela torneira para lavar as mãos umas 100 vezes por dia. Nossa. E a gente sabia disso, né? Que ele tem o CD, né? Uhum. E também que os banhos dele levam no mínimo 40, 50 minutos. Meu Deus, mas pode? Isso eu deixava... achei que você tinha um tempo regulado para tomar banho na prisão. Pois é, tinha. Isso também me chamou a atenção. Porque geralmente tem 10 minutos. Eu não sei como que tá tomando um banho desse jeito. E aí o vizinho lá ficou meio irado. Ele disse, pelo jeito, deu a impressão, que o Brian estava sozinho numa cela, mas deu a impressão que acho que ele conversava com as pessoas ali do lado, de vez em quando. E um dos presidiários disse que ele é a pessoa mais estranha com quem ele já conversou na vida dele. Nossa. Falou que ele quando ele começa a falar, é meio desconexo as coisas que ele fala. Ele usa um vocabulário muito sofisticado, daquele que não dá pra você entender quase nada quando tá falando. Nossa. Então ele achou que o Brian parecia uma pessoa maluca. Foi o que ele falou. Nossa. Que coisa, né? Eu sei que ele tinha, né, acesso a pratos veganos na prisão. Não sei se isso ainda vai se sustentar agora. Mas eu lembro que eles gastavam horrores com a dieta dele lá na cadeia. Eu lembro que eu li sobre... Eu até trouxe aqui no canal, uns 2 anos atrás. Nossa, mas de jeito nenhum, mas nunca vão dar. E você viu que a mãe da Kylie recebeu uma ameaça no telefone. Vamos ver se vão descobrir quem foi. Na hora que ela estava sentada assistindo o julgamento, ela recebeu no telefone dela uma ameaça dizendo mais ou menos assim, que enquanto eu estou aqui sentada olhando para você, deu a impressão que era alguém que estava lá dentro, né? Porque ela desejou que na prisão façam justiça com ele, vocês podem entender, né? Uhum. Aí a pessoa dizendo que você foi tipo uma idiota, falando que queria que fizessem aquelas coisas com ele dentro da prisão, mas ele foi chamado pela irmã da Kaylee de wannabe. Wannabe sabe quando você quer ser algo, mas que você não é, mas pensa que você é, né? Eles pensam maravilhoso, então ela chamou ele de wannabe. Uhum. Aí essa pessoa se referiu dizendo assim no texto, e eu posso encontrar serial killers, wannabe, tipo assim, aqueles que não são muitos, mas têm vocação para ser, e eu já passei o endereço da sua casa para eles. Ixi. Ou seja, era alguém que estava dentro da corte, alguém que ouviu a irmã dele usar a palavra, a irmã dela usar a palavra wannabe, e alguém que escutou a mãe dele falando que ela esperava que fizessem com ele na prisão. Meu Deus. Agora, eu fico pensando, aí imediatamente ela foi e mostrou lá pro policial que fica, o Marshall, né, que a gente chama US Marshall, ela foi lá e mostrou para ele. Obviamente vai ter alguma investigação para saber, mas quem que teria mandado uma mensagem de texto desse tipo? Os apoiadores, né? A senhora sabe como eles se chamam? São pro-beggars. Quem são esses? São os apoiadores dele, o fã-clube. Eles se chamam assim. Se autodenominam. Pro-beggars, entendeu? Pro, e aí junto o restante do... Mas essas pessoas... Mas a pessoa dava a impressão que estava lá. Pode ter falado isso só para iludir. Não, podia também, ser um fã que estava lá, né? Ele devia ter apoiadores na galeria. Podia. Não é improvável, não. Pode também. Também podia ser. Eles são... É uma torcida organizada, essa gente... Eu realmente, eu espero que eu não veja ninguém aqui dizendo que ainda acha que esse homem é inocente depois de tudo, porque, olha, já foi claro desde o começo e agora tá transparente. A culpa dele é muito nítida. Muito. E vou ler um bem rapidinho só pra gente finalizar, o da irmã dele, da Kaylee, que ela resolveu não chorar. Então ela disse que ela ia mostrar. Vocês vão entender aqui. Posso ler aqui? Pode, por favor. Rapidinho.
Meu nome é Lívia, eu sou a irmã mais velha da Kaylee Gonçalves. Eu tive a bênção de amar a Madison Logan como uma irmã também. Não estou aqui hoje para falar com tristeza, estou aqui para falar a verdade. Porque a verdade é que a minha irmã Kaylee e sua melhor amiga Mari não eram para ser suas, não era para você tirar a vida delas, não eram suas para você estudar, para perseguir ou para silenciar. Elas eram duas partes de um todo, o perfeito, o yin e o yang. Elas são tudo o que você nunca poderia ser, amadas, aceitas, vibrantes, realizadas, corajosas e poderosas. Porque a verdade sobre a Kaylee e a Mari é que elas teriam sido gentis com você se você as tivesse abordado em seu dia a dia, teriam te dado direções, agradecido pelo elogio ou dado risadinhas tímidas para tornar suas próprias palavras menos desconfortáveis para você. No mundo que rejeitou você, elas teriam mostrado misericórdia, porque a verdade é que estou com raiva, muita raiva. Todos os dias eu estou com essa raiva, eu fico gritando dentro da minha própria cabeça tudo que eu gostaria de poder te dizer. A verdade sobre mim é que quando eu ouvi a notícia, não chorei. Eu ouvi por elas, eu prometi a elas que lutaria por elas, que estaria presente, custasse o que custasse. Jurei que nunca deixaria que elas se sentissem sozinhas. Porque, veja, eu sempre fui a protetora delas. Sempre fui quem lutou as batalhas que elas não se sentiam prontas para lutar. Tudo que elas precisavam era me ligar e sabiam que eu cuidaria disso para elas, não importando a hora, não importando o custo. Elas podiam jogar a toalha porque sabiam que eu nunca recuaria, não por elas, e nem mesmo a morte poderá mudar isso. Em algum momento comecei a pensar o que eu diria para elas se eu tivesse só mais uma última chance, se eu pudesse reunir dor, amor, sacrifício ou o que fosse para passar para a última mensagem, o que eu diria? Durante todo esse processo, escrevi meus sentimentos, a cada momento, meus desejos, meu amor, minha negação, minha raiva, e como último ato de amor, pretendo ler esses pensamentos, mesmo que sejam desconcertantes, confusos e até sem sentido, porque para mim isso era um amor verdadeiro, nu e cru, sem palavras bonitas ou arranjos especiais, mas escritos com olhos cansados, às 2 da manhã, com os punhos cerrados, com raivas dessa realidade. Meu verdadeiro e último ato de amor foi seguir em frente, sem elas, mas por elas. O sonho de ler em voz alta meu amor por elas, para dar sentido à dor, mas o último golpe foi perceber que você não merece isso. A Kaylee e a Mari não precisam disso. A Kaylee e a Mari sempre conheceram meu amor. Elas nunca pediram para provar isso, me vitimizando ainda mais para um réu que não se mostrou culpado, remorso ou apreensão. Elas me diriam, por que você daria a satisfação de mostrar vulnerabilidade agora? Você prometeu que nunca recuaria. E por essa clareza sou grata. Não vou ficar aqui para dar o que você quer. Não vou te oferecer lágrimas. Não vou demonstrar vulnerabilidade. Pessoas como você se alimentam da dor, do medo e da ilusão de poder. Eu não vou alimentar a besta dentro de você. Ao invés disso, vou te chamar pelo que você é. Sociopata, psicopata, assassino. Vou fazer as perguntas que ecoam violentamente na minha cabeça tão alto que a maioria dos dias não consigo pensar direito. Algumas perguntas podem parecer familiares. Então, sente-se direito quando eu falar com você. Como era a sua vida antes de assassinar minhas irmãs? Você se preparou para o crime antes de sair do seu apartamento? Por favor, detalhe o que estava pensando e sentindo naquele momento. Por que você as irmãs antes de agir? Você se aproximou delas antes? O que estava sentindo antes de sair da casa delas? Você fez alguma coisa, mas você sabe de uma coisa? Como é que você se sente sabendo que a única coisa em que você falhou
mais miseravelmente do que ser um assassino foi tentar ser um rapper. Que 13 de novembro? Você realmente achou que sua compra no Amazon era irrastreável porque você usou um cartão de presente? Como você consegue gostar de observar as estrelas com um caso tão severo de visual snow? Ele tem um problema no olho, né? Perguntando para ele, como que você gosta de observar as estrelas se você tem um problema tão grave de visual snow? Sim. Onde está a arma do crime? As roupas que você usou naquela noite? O que você trouxe para dentro da casa? Qual foi a segunda arma que você usou contra a Kylie? Quais foram as últimas palavras dela? Por favor, descreva detalhadamente o nível de ansiedade que deve ter sentido quando ouviu a viatura da polícia chegando à sua casa no dia 30 de novembro de 2022. Do que você se arrepende mais? De ter voltado ao local do crime 5 horas depois? Ou de nunca ou jamais ter voltado para Moscou? Ou nenhuma vez? Depois de persegui-la por alguns meses? Se você fosse realmente inteligente, você acha que você estaria aqui agora? Como você precisa de tanta atenção para se sentir real? Você tem medo de ser comum, não tem? Você sente alguma coisa? Ou é exatamente aquilo que sempre tememos? Nada. Se você é tão poderoso, o que você ainda está se escondendo? Veja, eu estou aqui hoje, como eu mesma. Mas quem é você? Vamos tirar sua máscara e ver. Você não criou a devastação, você a revelou em si mesmo. E essa escuridão que você carrega, esse vazio, você vai conviver com ele depois que tudo isso acabar. Essa é a sua sentença. E ela estava escrita muito antes de você se declarar culpado. Você não venceu. Você apenas se expôs como o covarde que você é. Você é um perdedor delirante, patético, hipocondríaco, que achava que era mais inteligente que todo mundo. Constante em repreender as pessoas, torcer o nariz para erros gramaticais, ser detalhista em criticar os outros. Você queria ser tão diferente, ser tão especial, ser melhor, ser profundo, ser misterioso. Você se via como melhor que os outros. Achava que podia entender a mente humana e ver através das pessoas. Você achava que era elite, porque seu consciente intelectual online de 2010 disse que você era. Todo esse esforço só para parecer importante. Meu Deus. É desesperador. Existe um nome para isso, o wannabe. É alguém que quer ser algo ou alguém com quem admira, mas não tem talento. Você age como se ninguém pudesse entender a sua mente. Mas a verdade é que você é básico. O seu padrão é o típico de insegurança disfarçada de controle. Seus comportamentos são previsíveis. Seus motivos, superficiais. Você não é profundo. Você é patético. Você não é especial ou profundo. Nem misterioso, tampouco excepcional. Nunca mais se iluda. Hoje ninguém tem medo de você. Ninguém está intimidado por você. Ninguém está impressionado com você. Ninguém acha que você é importante. Você orquestrou tudo isso como se fosse Deus. Agora eu vejo você aqui implorando migalhas nessa sala de tribunal. Você passou meses se preparando. E mesmo assim, tudo que foi preciso para te colocar na cadeia foi a minha irmã e a capa da sua faca. Você trabalhou duro para parecer perigoso. Mas, de verdade, você não é. A verdade é que a parte mais assustadora sobre você é o quão dolorosamente comum você é. Uau. A verdade é que você é tão burro quanto parece. Não. Estúpido, desajeitado, lento, desleixado, fraco, sujo. Deixe-me ser clara. Nunca tente convencer a si mesmo de que você é importante só porque alguém finalmente falou o seu nome em voz alta. Eu vejo através de você. Você quer a verdade? Aqui está. Você vai me odiar. Se você não tivesse atacado eles
se você não tivesse atacado eles enquanto dormia, no meio da noite, como um pedo, aquele teria enfrentado você e te dado uma surra. Ou seja, a irmã dela nunca teria medo dele, né? Nossa. Acabou com a Muito bonito, né? Meu Deus do céu. O bom é que nessas declarações você pode trucidar a pessoa, né? Ali, nossa, Deus. Nossa, eu tive raiva dele ter ficado ali ouvindo. Nossa, ele tava assim pra explodir quando ela falava. Você percebia no olhar, ele não desviava o olhar dela. E ela olhou o tempo todo pra ele. Uau. Nossa, tudo que ela falou aqui. Mas achei engraçado que ela disse, porque ele disse, né, quando ele ia fazer a defesa dele, que ele tinha passado a noite vendo as estrelas. Só que ele tem esse problema chamado visual snow. Ele, quando olha para a luz, ele vê aqueles pontinhos brancos. Então você não tem era uma doença que ele teve, fez um tratamento e está melhor, mas ele ainda tem esse problema. Ele vê um monte de luzinhas piscando quando ele olha, né? Então ela estava perguntando para ele, como é que você ia fazer a defesa, que você estava olhando as estrelas, se você tem um problema de visual snow. E adorei quando ela chamou ele de wannabe, né? Tipo, não foi isso que todo mundo falou que ele era? É neve visual. Gente, eu não conhecia. Diz que é uma condição bem pouco conhecida. Que horror. Sim. Nossa. E é engraçado porque você pensa assim, durante todos esses 2 anos e pouco, todo mundo falando ele, nossa, que cara inteligente, que cara é isso e aquilo, e ela falando, mas se você fosse um homem inteligente, você acha que você estava sentado aqui? Tudo que precisou foi a minha irmã e a capa da sua faca. Ou seja, cara, foi ruim. Nossa, eu achei que ela conseguiu pegar, assim, eu só fiz a tradução dessas duas, depois no meu canal vou fazer talvez a tradução das outras, porque aquelas eu vou chorar feito uma louca, porque foi difícil ouvir, mas eu trouxe essas duas aqui porque eu achei que tanto o juiz como ela, eles falaram tudo que ele precisava ouvir, mas tudo. Essa moça despiu esse homem, né? Tipo, eu vejo quem você é através de você. Tipo assim, você não é misterioso, você não é superior, você não é elite, você não é nada. Ela falou que a coisa mais dolorosa para ele deve ele saber que ele é comum. Pois é. E é verdade, né? É comum, é verdade. Nossa, eu achei tão bonito quando ela falou, né? No mundo que te rejeitou, se você tivesse conversado com a minha irmã, ela teria te mostrado misericórdia. Ou seja, foi triste. Rapidamente saiu a autópsia das meninas, né? Infelizmente, a Kaylee, ela estava desfigurada o rosto, né? Sem muitos detalhes. E ela foi ferida mais de 20 vezes, né, com um objeto cortante. Agora a Zana lutou bravamente, ela teve 50 ataques assim, né, com um objeto cortante, mas a maioria deles defensivos, né, ou seja, ela estava tentando se defender. E que triste, eu não sabia que tinha sido tão terrível, o que me leva a pensar que ele foi lá por causa da Kaylee, né? Mas que engraçado, né? Isso é algo que eu queria saber. Se ele tinha noção. Não, mas então, se ele tinha noção, porque os dois não eram para estar ali naquela noite, né? Tanto a Kaylee quanto o Ethan. E se foi uma sorte, vamos dizer assim, né? Ou se de alguma forma isso colidiu, se ele sabia que ela ia estar ali, porque. Né? Provavelmente, né? Porque será que ele soube que ela tinha se mudado, se ele já vinha planejando isso há um tempão, né, de certa forma, e aí por acaso naquela noite ela estava ali, né, embora ela não estivesse mais morando ali, estava no Texas? Olha, eu vou te falar uma coisa, eu acredito que algumas coisas ele é inteligente, ele pode ter até clonado o telefone e feito qualquer coisa desse tipo. Você lembra que a moça que trabalhava com ele, aquela sul-coreana, que ela entrou na casa dela e os perfumes dela estavam em cima da tampa do vaso sanitário, tinha tudo em ordemzinha assim, porque ele coloca tudo em ordem, porque ele tem problema ele tem OCD, né? Então, claramente foi ele. Da mesma forma que ele entrou no apartamento daquela moça, ele pode ter feito coisas desse tipo, ele pode ter clonado o telefone, isso é possível,
Ele podia ter colocado escuta, ele podia saber exatamente o que estava acontecendo, entendeu? É difícil saber, a gente nunca vai saber, né, o que pode ou não. O juiz só mencionou uma coisa que eu não falei aqui, que foi, o juiz falou que ele escutou boatos que estavam dizendo, que estavam discutindo, talvez, que poderiam fazer com o Brian algum filme, algum documentário. Ele falou que espera que as pessoas não sejam estúpidas suficientes para oferecer esse palco para ele. Por isso que ele disse que os comportamentalistas deveriam estudá-lo fora dos holofotes, né? Por causa disso. Mas aí eu estava vendo, se ele quiser fazer o livro publicar, ele pode, só que ele não pode receber um centavo por causa disso. O estado de Idaho também proíbe, como a maioria dos estados, mesmo que ele escreva livros, mesmo que ele faça todas as diretrizes para uma série, um filme, o que seja, ele não pode receber nenhum centavo disso. E aí o juiz, né, que eu falei, né, o juiz acabou condenando a prisão perpétua, né, para cada um deles, e também multas equivalentes a uns 250 mil reais, mais ou menos 50 mil dólares, para cada pessoa que ele teria que pagar. Então, se tiver algum dinheiro no banco, pelo menos 200 mil dólares vai sair da conta dele. Não duvido que ele tenha isso, né? A adaptação vai acontecer, né? Diz que a Amazon já está fazendo, e a gente sabe, Hollywood, eles fizeram com a Anna Delvey, até pagaram ela debaixo dos panos, né? Depois veio à tona a baixaria da Netflix para conseguir. Vai ser inegável. Agora, só não acho que alguém vai ter coragem de retratar esse grau de violência do ataque, né? Porque aí ia ser polêmico demais. Meu Deus. Sim, muito rápido, uma, duas, tal, com objeto cortante é de 50, a outra 20, misericórdia. Quanta raiva dentro desse homem. Por isso que ele estava tão cansado e foi embora, né? Nem reparou na outra, a viva lá, na Dylan. Pois é. Nossa, mas foi terrível. O da Dylan, ela chorou muito, chorou demais, né? O tempo da hora que começou, a hora que terminou, inclusive a advogada pediu pro juiz se ela podia sentar no meio delas, porque ela não tinha condições de ficar em pé, lendo uma coisa daquela, e o tempo todo as advogadas passando a mão nela, sabe? Tipo, no ombro, pra ela ficar calma e tal. Ela tava muito nervosa, né? Ela chorou demais, né? E ela não fala muita coisa, né, delas. A única coisa que ela diz assim, que, meu pai é dentista e eu acordei no meio da noite, liguei pro meu pai pelas horas que eu vi, era por volta de umas 5 da manhã, alguma coisa assim, sei lá, porque eu tava com uma dor no dente, ele mandou que eu tomasse um comprimido e tal, e ela disse que depois disso ela não tem memória do que aconteceu. Ela não tem memória. Mas ela disse que ela se culpava, por que ela não chamou, por que não chamaram antes a polícia, não sei o quê, só que ela falou que também ela entendeu que mesmo que se a ambulância estivesse ali na porta na hora, nenhum deles estaria vivo. E é verdade. Eu li isso. Nenhum deles estaria vivo. Se a Zana viveu, ela viveu talvez 2, 3 minutos a mais que os outros. Essa parte aí do dentista, né? Isso aí é meio difícil de engolir, porque eu acho que isso não foi bem esclarecido, né? Elas ali conversaram e tal. Esse papinho, não sei se me convence. Né, faltou esclarecimento em relação ao que elas realmente fizeram, porque as duas estavam assustadas, não custava nada ter chamado a polícia, né? Então, isso é bizarro. Mas é engraçado que ela fala como se ela não tivesse memória disso. Talvez também seja, sei lá. Eu só sei que tanto ela como a Bethany falaram. Ela dormiu a Bethany dormiu 1 ano no quarto dos pais. E a Mari, a Mari não, a Megan, ela dormiu meses no quarto da mãe. Ela tem ataque de pânicos até o dia de hoje. Ela diz que ela cai no chão. Isso pode ser verdade mesmo. E tem uns ataques ali. Todo local que ela vai, ela olha o local por tudo para saber qual é a saída, por onde ela pode entrar, se alguém... Então ela tem por causa do trauma, né? Ela disse que a vida dela é totalmente diferente. Ela falou que perdeu todo aquele senso de segurança. Segurança roubado dela, né? Por isso que eu falei, para não ficar muito longo e tal, eu vou contar isso lá no canal, vem aqui, aviso para vocês também e tal, mas eu achei importante trazer desses dois. O que você achou da irmã da Kylie falando tudo isso? A declaração, né? Nossa, eu achei que foi a declaração mais vingativa, né? Ali, superou até o do Steve, que a gente estava esperando muito calor. Ela acho que conseguiu colocar ali em palavras talvez o que os outros
não queriam falar, né? Porque, de certa forma, tem gente que entende que talvez falar de forma mais agressiva só vai ferir ainda mais, né? Não ele, mas a si mesmo. Então, eu achei que foi bacana que teve alguém ali para representar, né? O que os outros não quiseram, não puderam falar. Ela foi aplaudida. Foi aplaudida? Eu fiquei em choque. Foi aplaudida. Fiquei em choque, porque eu nunca tinha ouvido isso. E a tia do Ethan também foi... Do Ethan não, da Zana, foi aplaudida, que disse que perdoou ele. Também foi muitas coisas bonitas, sabe? Mas eu fiquei assim, uau. Que triste, né? No final tudo acabou. Foi trágico, Meu Deus, aquelas acabou. Meninas lindas, tinham a vida toda pela frente, né? Como a Megan depois falou, né? Nunca vai poder, né, terminar, comer filhos. Pois é. Você vê aquela vida ainda, né? Ah, que triste, meu. A universidade até deu, né, lá os diplomas póstumos, mas nem adianta. Não adianta. A tia da Zana disse uma coisa muito profunda para ele, que nada do que ela falasse ou pensasse contra ele será comparado com o que Deus tem preparado para ele, né? Então, ou seja lá o que nós queremos falar aqui, queremos falar ou não para ele, fazer contra ele, imagina no dia que ele estiver cara a cara com o Senhor, né? A vingança não será nossa, né? E agora, aí definitivamente ele não... foi o último ato no tribunal, agora não tem mais nada. Sim. Não, tava ali com roupinha de presidiário, laranja. Né? Não, você não precisa, você não pode já vir cá. Não, vem como presidiário mesmo, se declarou culpado. Que humilhação. Realmente é pra isso, sabe? Mas foi tão triste, porque você fala, meu Deus, quantas jovens lindas, bonitas, tanto futuro pela frente, tanta coisa pra fazer. Uma delas era filha única, né? Pois a da mãe da Zana, né? Nossa, meu Deus, que vai ser essa mulher? A gente nunca vai saber. Mas, como eu falei, existem muitos presidiários que muitos anos depois, alguns 20, 30 anos depois, resolveram contar a verdade, sentar, dizer tudo. Tem gente que se arrepende, né? Eu não sei se a senhora viu, teve um caso aí, acho que eu mandei pra senhora quando eu vi a notícia de uma moça que há muitos anos atrás, eu não conheci o caso, mas eu só vi a manchete. Há muitos anos atrás, ela acusou três rapazes lá não sei se era golfe, eu sei que era da universidade, e ela acusou os três de violá-la. E aí disse que foi um julgamento, um show de horrores e tal, e a mídia acabou com os meninos, disse que destruiu a vida de todos eles, e parece que o júri inocentou os meninos. Sim. Isso, só que a mídia, né, ficou revolta, aquela coisa toda, e aí agora a moça se converteu e veio a público e disse que era tudo mentira, que ela precisava confessar. A mídia nem quis divulgar, foram poucos jornais que colocaram, nossa, tinha que processar agora todo mundo, né, porque pra difamar os garotos. Eu fiquei chocado com isso, né, e ela foi bem honesta, eu precisava tirar isso, porque eu me converti, foi errado, eu queria atenção. Olha, meu Deus, o nível. 20 anos, né? Destruiu a vida inteira deles. Pois tem alguns presidiários assim que eu penso, às vezes, eu gostaria de um dia poder sentar e conversar com eles. O Brian seria um deles, vai daqui muitos anos. Ele vai ser esquecido, né? E você sabe quando eles são esquecidos, eles aceitam a visita de outras pessoas. Eu não sei se vai ser esquecido, viu? Não sei, eu acho que agora que o caso acabou. Esquecido no sentido que eu digo, ele não vai ter pessoas visitando na prisão. Os pai e a mãe. Não, os pai e a mãe não, mas os apoiadores, né? Aí eu não sei se eles... Que tem uma quantidade fervorosa de apoiadores, né? Essa ibistrofilia, ela tá cada vez mais expandida, né, que são pessoas, é um transtorno que a pessoa tem atração por indivíduos com antecedentes criminais. Então... ele vai receber cartas de mulheres querendo namorá-lo, casar e tudo mais, como muitos fazem, né? Eu acho um absurdo, que é permitido casar e tal. É uma vergonha. Ele vai talvez encontrar alguém, né, mas é triste, é muito triste tudo isso. Mas é o final desse capítulo da vida deles, né? Pelo menos a família vai agora
seguir em frente, porque passaram esses 2 anos e meio aí se preparando para isso, nossa, exaustivamente, acho que eles não tiveram nem tempo suficiente para passarem por aquele luto, porque estavam preparados, se preparando para o julgamento. Agora não tem mais nada disso. Então acho que agora, como vem um pouco mais, o luto mais assim, depois vem a calma, né? Aceitação, não diria que vai haver um dia, mas talvez fique mais fácil com o passar dos anos e tal, mas... Agora vai o choque também, né? Agora que com tudo isso acabou, que não tem mais essas pendências, eu acho que também para alguns deles ali não vai ser fácil, porque agora acabou mesmo, né? Acabou. Então isso é estranho para algumas pessoas assim que estão envolvidas ainda de certa forma, né? Então não vai ser. Eu penso que talvez ali para a família do Steve, principalmente, que era muito ativa, eu acho que pode ser bem perturbador agora lidar com isso. Ai, que triste, meu Deus, que triste. Mas é isso. Pois é. É isso, nós vamos nos falando. Só quis trazer aqui para vocês verem como é que foi, né? Não, pois é, muita gente mandou mensagem no dia perguntando se eu ia gravar, mandaram no Instagram e tal. Eu falei, não, a doutora Sandra vai trazer aqui, porque foi uma... Tem até uma moça que fala comigo pelo Instagram de vez em quando, ela mora lá. Ela, se eu não me engano, ela trabalha do lado do tribunal. Não sei se ela já falou com a senhora. Ok. Pois é. Isso, então, mas nos falamos. Então tá. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, doutora Sandra. Tchau, pessoal. Tchau, até mais. Esse tumulto que está acontecendo agora envolvendo o presidente Trump tem gerado manchetes a fio, não sei aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos, de exposição que o assunto tem. E esse aqui tem gerado um problema astronômico para o governo. Bom, o que eu acho aqui? Que é extremamente estranho, muito estranho, essa resposta do Trump, porque ele prometeu que divulgaria. Então não faz sentido reter esses documentos ou o governo, o Departamento de Justiça, estar alegando que o Jeffrey não tinha uma lista de clientes. Isso não faz sentido. E outro ponto é que isso acaba só alimentando a ideia de que o Trump tinha algo a ver com o Jeffrey e que talvez ele queira estar protegendo o seu próprio nome. Agora, o que é claro para mim é que o governo americano em si quis proteger o Jeffrey de toda a forma, no sentido dos possíveis nomes que ele revelaria, porque senão a administração anterior, porque o que aconteceu? Com essa reverberação, o partido oposto do Trump, os democratas, começaram a montar comitês ou tentativas de comitês para forçar a liberação desses documentos. Eu até disse para a doutora Sandra, uns dias aí atrás, que, na minha visão, isso tudo é fachada. Por quê? Porque quando eles montaram lá e houve uma votação, como os republicanos são maioria, eles perderam. Então, o que fica fixo é que os republicanos não queriam, por conta do Trump, né, preservar a presidência, forçar a liberação dos documentos. E a mídia vinculou como se os democratas quisessem. Só que eu falei com a doutora Sandra o seguinte, que eu acho que o que fica claro aqui é que nenhum dos dois lados quer, por motivos políticos. Porque se eles quisessem liberar esses documentos, podiam ter feito isso quando estavam em maioria, na administração do governo Biden, que tinha a presidência, a vice-presidência, a Casa, o Senado, pelo menos até o meio do mandato dele. Então, a impressão que eu tenho, claramente, a impressão não, a certeza que eu tenho, é que todo mundo aqui quer se proteger. Eu não sei qual é o grau de envolvimento do Trump com o Jeffrey, se existem outros elementos que, de alguma forma, querem ser protegidos, interesses comerciais, realmente eu não sei. A imprensa agora volta com esse assunto para aproveitar essa esteira política, só que não há honestidade na forma que essa exposição está ocorrendo, porque durante anos eles ridicularizaram todo mundo que se opôs à aparente tentativa de tirar a própria vida dele. Aí agora que o governo divulgou a filmagem lá da noite em que o Jeffrey também tirou supostamente a própria vida, parece que tem 1 minuto faltando, e aí isso é mais suspeito ainda, sabe? Pelo amor, você divulga com 1 minuto faltando e quer que todo mundo acredite que não aconteceu nada além do que está sendo dito que aconteceu? Isso não vai colar. E o governo está desesperadamente usando todas as artimanhas possíveis em questão de publicidade para tentar desviar o assunto. Só que as pessoas, mesmo os apoiadores, os eleitores, as pessoas que se identificam com o governo, continuam batendo na tecla, exigindo respostas, e é um direito dessas pessoas. Porque eu acho que isso é verdadeira política.
O fato de você ter votado em alguém, ter eleito alguém ao poder, não significa que essa pessoa pode fazer o que quiser e não ter que se explicar e não ter que seguir as instruções do povo. Se as pessoas estão insatisfeitas com algo, elas precisam se manifestar e precisam forçar o governo a agir. Eu não sei se esse clamor, o furor desses eventos recentes serão suficientes para fazer essas listas serem liberadas, porque se o nome do Trump ou alguma outra pessoa que, de repente, às vezes não tenha necessariamente a ver com o Trump, mas por algum motivo o governo quer proteger, consta nessa lista, dificilmente o público verá essa liberação ocorrendo em plena luz do dia. O que é nitidamente escancarado aqui é que esse homem fez o que fez por muitos anos e durante um período absurdamente prolongado, com várias pessoas em sua órbita, porque houve muita vista grossa das autoridades. Eu não entendo exatamente se ela foi demitida porque deixou o Sean escapar. Eu não consigo entender no caso do Jeffrey porque ela não tem poder nenhum em relação a esses documentos. Eu não consigo ver de que forma ela poderia ser prejudicial ao governo, mas tudo indica que ela foi demitida pelo próprio presidente, porque a essa altura só ele teria poder para gerar esse tipo de demissão. E embora eu não consiga entender exatamente o porquê, eu só sei que isso fica ainda mais complicado quando se alia a todas as estranhezas desse caso. E é terrivelmente desastroso quando em uma história tão ruim quanto essa, as vítimas de alguma forma continuam sendo afetadas pelas reverberações do encobrimento, do sigilo, da ocultação, que infelizmente é polissêmico. E em uma dessas legendas, o que implicitamente, ou talvez de forma mais explícita do que gostaríamos, é colocado por aí, que apesar de todo escândalo e a força dessa monstruosidade, existem pessoas que são grandes demais para serem derrubadas, que por algum motivo possuem contatos de todos os lados, contatos que, no mínimo, são obrigados a exercer poder para protegê-los e mantê-los no anonimato. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações, do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like e se você quiser, você pode me seguir, Gustavo N Psicanalista, lá no Instagram. Eu também tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá, além que eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu faço postagens recorrentes, converso com os inscritos, faço enquetes, tenho uma interação muito exclusiva e colaborativa por lá. E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Esse é um suspense multifocal com uma abordagem inédita. O livro é escrito em formato roteiro, diferente de qualquer coisa que você já viu, e ele conta uma história extraordinária sobre o rapaz Jack Wilbur, que mora em uma mansão sozinho em Nova York. E ele começa a desconfiar que um terrível serial killer está escondido em sua própria casa. À medida que sua investigação avança, ele começa a analisar todos os aspectos geracionais de sua vida. As heranças financeiras, as heranças psicológicas, as heranças genéticas. E então, ele descobre que está preso em uma terrível maldição hereditária. Há uma reviravolta inacreditável no capítulo 10 que vai te deixar de queixo caído. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado, se você quiser, é enviado para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo. Você pode adquirir pelo meu site, entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo Telegram. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal! Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações, do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like e se você